Olá, eu sou Sidney Fabiani, presidente e fundador da Gemelo Data Centers. E hoje eu tenho o orgulho de trazê-los novamente à fábrica da Gemelo em Mococa, a maior fábrica de data centers da América Latina. A gente vai mostrar para vocês hoje uma coisa que nos traz bastante orgulho, que é a versão 5.0 do G-Box, o data center modular pré-fabricado all-door da Gemelo. Eu quero começar essa visita falando sobre o processo de fabricação do G-Box 5.0. Nós optamos por não usar um container marítimo. Aliás, a gente entende que pegar algo que foi pensado para transportar um grão de café e transformá-lo num data center é uma coisa para amadores. Então a gente construiu uma célula estanque do zero. Essa célula é certificada pelo IPT, aliás, o único órgão que pode certificar no Brasil. E essa certificação é para fogo, em algumas categorias como 120 minutos de fogo externo, 60 ou 120 minutos de temperatura interna, estanqueidade ao fogo e abarroamento lateral pós-fogo, 120 minutos também, tá? Adicionalmente, a gente tem um único data center do mercado que é IP66, ou seja, além dele ser a prova d'água em intempéries, ele pode receber o jato da mangueira do bombeiro, tá? Sem ter qualquer problema com a umidade ou a água. E finalmente, ele é o único data center do mercado que tem 10 anos de garantia anti-corrosão. Um data center como este, a gente consegue entregar em 90 dias. Como é que isso é possível? O processo produtivo é todo automatizado. A gente inicia o processo usando um gabarito, para que a gente construa como se fosse um chassi do data center, e depois o processo passa por uma cortadeira que corta chapas de até 3,5 centímetros, usando apenas água com polímero, e depois uma dobradeira também automatizada. Isso permite que a peça saia pronta para pintura sem ter que sofrer nenhum tipo de retrabalho. A pintura externa é toda feita na maior cabine de pintura de data centers do mundo, que consegue pintar data centers de até 30 racks numa única pintura, e a parte interna é toda feita usando pintura eletrostática de alta resistência. Para isso, a gente tem que secar essas peças a mais de 400 graus. Eu quero agora falar sobre o que talvez seja o maior diferencial da tecnologia Gemelo, o sistema de refrigeração. Na versão 5.0, nós inovamos novamente. Nós criamos uma sala estanque para toda a refrigeração. Então aqui dentro nós temos protegido contra intempéries, contra corrosão e contra fogo, uma vez que esta sala também é atendida pelo gás inerte, Novec no nosso caso. A gente tem as evaporadoras, os dampers corta-fogo, os dutos de geração de ar frio e de retirada do ar quente e toda a inteligência do sistema. Dentro da sala de refrigeração do G-Box 5.0, vocês podem ver que o espaço para manutenção é muito amplo. As máquinas de ar-condicionado de precisão são fabricadas pela Gemelo. Nós somos a única empresa de data centers do Brasil que fabrica suas próprias máquinas, tá? Esses equipamentos são de última geração, inverter, com controladores da Carel e compressores e ventiladores de mercado, o que não transforma o equipamento numa caixa preta para manutenção. Estas máquinas têm 10 anos de garantia de continuidade de manutenção, dadas pela própria Gemelo. Adicionalmente, aqui a gente tem os dutos que levam ar frio para dentro do data center e o retorno do ar quente. Nós temos os dampers que isolam as máquinas quando você tem uma ou outra máquina operando, e esse equipamento, essa sala é toda protegida por gravação e por uma porta blindada e também por paredes corta-fogo. Esses são equipamentos de última geração. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente pode ver toda a parte de controle, tudo fabricado pela Gemelo e tudo com 10 anos de manutenção garantida. Toda a manutenção é feita ou dentro da sala, então para a parte de eletrônica, automação, evaporadoras, dampers e dutos, e apenas a parte de ventilação fica aqui em cima. Equipamentos que praticamente não apresentam problema, tem 100 mil horas de MTBF, tá? E são todos em aço inox, ou seja, nada aqui sofre com corrosão. É um componente que só a Gemelo hoje tem. Quero chamar a atenção agora para a porta de segurança do data center da Gemelo. Nós somos o único fabricante de data centers do Brasil que fabrica suas próprias portas de segurança. Vamos começar abrindo. Temos uma biometria de última geração, com
triplo acesso, nesse caso, biometria, cartão, abriu, e ainda poderíamos ter um teclado. Esta porta é uma porta à prova de fogo, IP66, a prova d'água e jato de água, tá? E ela conta com vários dispositivos de segurança. Por exemplo, uma fechadura automática que nos permite travar automaticamente a porta com pinos de aço. Além desses 4 pinos de aço, a porta tem uma alma de aço e ela tem pinos de aço em cima e embaixo. Então são 6 pinos de fechamento. Adicionalmente, 3 ímãs de 200 quilos cada um. E o item mais importante de todos, esta porta não possui dobradiças externas. Nenhum dos data centers de mercado hoje no Brasil tem esta tecnologia. Mesmo que você amarrar uma picape aqui, o máximo que você vai conseguir é arrancar a fechadura. Esta porta é uma porta certificada WK4. O que isso significa? Que esta porta só pode ser arrombada com uma ferramenta elétrica do tipo maçarico de plasma. Nós estamos agora na antessala do G-Box 5.0. Isso é um grande diferencial que o layout deste produto, ele segue rigidamente a norma TIA 942, que obriga que não se tenha nenhum tipo de manutenção preventiva dentro do data room, dentro da sala de TI. Então, não é necessário entrar em nenhum momento para fazer manutenção preventiva na sala de TI. Aqui nós temos os quadros elétricos X e Y e automação. O quadro X e o quadro Y são quadros duplos. Por que isso é importante? Porque é a única forma de termos um Tier 3. Então, na falha do quadro X, o quadro Y faz o papel dos 2 quadros, o Y' e o Y duas linhas. O que significa isso? Que ele continua entregando energia nos no breaks X e Y de forma contínua. Tá? Isso é muito importante. Então, multimedidores, e aqui nós vamos abrir o quadro X para termos uma noção de como ele é feito. Totalmente construído pela Gemelo, usando componentes de última geração, principalmente da Schneider ou da ABB. E aqui a gente consegue ver a automação. Primeira coisa importante, nós temos aqui uma tela touch que permite saber tudo o que está acontecendo no data center. Essa mesma tela é replicada no NOC da Gemelo, que a gente chama de GOC, Gemelo Operational Center, tá? E na casa do cliente. Qualquer problema que a gente tenha, automaticamente a gente é avisado. Uma diferença muito importante, a Gemelo tem um monitoramento ativo, diferente do padrão de mercado. No mercado hoje, quando você tem um alarme, você tem que ligar para o teu fornecedor, vocês já devem ter visto nos data centers por aí, aquelas placas de 0800 para você ligar. No caso da Gemelo isso não acontece, a Gemelo é que aciona o cliente, por mais que o cliente também tenha acesso à monitoria. Então, aqui a gente tem o quadro de automação e a gente consegue ver toda a parte de automação. Esse aqui é um sistema de detecção precoce de incêndio. Ele funciona por análise de partículas ionizadas, toda a parte de alarmística e toda a parte de controle dos ar-condicionados. Aqui a gente tem também um no-break, que garante que caso falte energia no equipamento, a gente tenha vários dias de energia para a parte de monitoria. Aqui nós temos o cilindro de gás Novec. É um gás inerte, funciona como o mesmo princípio do FM200, mas o FM200 vai ser descontinuado em 2022. Então, a Gemelo foi a primeira empresa de data centers do Brasil a mudar para a Novec. Aqui nós temos os racks de controle do data center da Gemelo. Então aqui nós vamos sempre colocar os UPS X e Y e também toda a parte de entrada de operadoras. Vamos lembrar que essa sala funciona como um centro de comando, então mesmo quando uma operadora vier fazer uma manutenção, ela não pode entrar no data room, na sala de TI. Então tudo vai estar nesta sala aqui. Os UPS de última geração, aqui o Y, lá o X, que fornece energia ininterrupta o tempo todo, né, para os PDUs X e Y. Nós estamos agora entrando no corredor frio, onde está o data room ou a sala de TI do data center da Gemelo.
Aqui a gente pode ver uma série de componentes. Um dos mais importantes é o sistema de insuflação de ar frio frontal. Nós ganhamos um prêmio do Data Center Dynamics em 2018 por contribuição relevante para o mercado de data centers. Por quê? Porque somente esse sistema que insufla pela parede e não pelo piso garante 18% de performance adicional ao data center. Afinal, ar frio não faz curva, então ele sai diretamente em frente aos equipamentos. Adicionalmente a isso, a gente tem um corredor frio confinado, e o corredor confinado mais a pressão positiva e mais a insuflação frontal permitem que o ambiente da Gemelo refrigerado tenha uma performance 40% superior à de um data center tradicional. Aqui nós estamos vendo os racks. Para esta versão aqui, o cliente pediu 5 racks ativos e 2 racks para crescimento, tá? Como é que isso funciona? A gente vai instalar aqui um painel para que o ar frio que está saindo aqui não passe para aquele lado. Mas eu deixei sem o painel para mostrar uma coisa bastante interessante para vocês. Vocês podem ver aqui no chão o nosso sistema de barra de inércia. E esse sistema é um sistema anti-vibração. Se a gente olhar para os racks, a gente vai perceber que existe um ligeiro movimento dos racks. Para que isso serve? A gente consegue com isso eliminar toda a vibração de um eventual transporte. Imagine que esse data center pode ser instalado no local e depois de muitos anos movido para outro local sem que se retire os equipamentos de TI daqui de dentro, ok? Então, outro ponto que é bastante importante, vocês estão vendo aqui o piso em alumínio. Qual é a vantagem de um piso de alumínio se comparado a um piso cimentício? Ele é cerca de 20 vezes menor em espessura e ele é cerca de 23 vezes mais leve. Então, em caso de uma manutenção, a gente pode empilhar 20 placas dessa aqui do lado, enquanto você estaria empilhando uma placa apenas. Mesma coisa para transporte. Um ponto bastante importante é a elétrica. Nós vamos notar que toda a elétrica passa por baixo dos racks. Na fabricação, a gente tomou bastante cuidado com isso. A gente é a única empresa de data center do mercado que usa chicotes elétricos. Então, quando a gente for fazer o crescimento desses 2 racks, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar um módulo adicional de refrigeração, módulos adicionais dos 2 no-breaks, instalar os disjuntores que estiverem faltando para atender esses 2 racks e o cabeamento estruturado desses 2 racks. Qual é a vantagem disso? O cliente paga apenas quando ele for usar e se eventualmente for usar. E a gente vem com um chicote elétrico. Esse chicote elétrico permite que essa instalação seja muito rápida. Quero mostrar para vocês agora como a gente faz o cabeamento estruturado. Interessante. Nesse caso, o Furukawa, tá? A gente está usando patch panels angulares, ok? E toda a parte DIO de fibra. Tudo fica no topo do rack. Esse aqui é um rack concentrador e os demais racks são racks de distribuição. Os racks da Gemelo são de 45 Us, tá? Ou 44, dependendo da solicitação do cliente, e a gente sempre usa o último U para colocar a parte de rede, o que deixa que o cliente possa utilizar entre 42 e 43 Us livres. Eu estou agora no corredor quente do G-Box 5.0. Ele funciona para receber o ar quente e depois captá-lo. Então a gente pode ver pelas grelhas ali que a captação é feita por cima e o ar gelado é insuflado no corredor frio, como a gente falou anteriormente. Então aqui a gente tem acesso ao corredor quente e acesso às costas dos racks. Lembrando que todos os racks da Gemelo têm um sistema de passacabo lateral, tá? Então, que permite que todo o cabeamento estruturado passe na lateral dos racks. Então, aqui atrás, a gente não tem nenhum tipo de interrupção, caso você queira, por exemplo, tirar um servidor ou trocar um equipamento, porque o cabeamento estruturado, na verdade, não vai atrapalhar. Outro diferencial bastante importante é a porta de emergência. Todos os data centers da Gemelo têm uma porta de emergência no corredor quente que permite ter um acesso mais rápido para fora do data center. O G-Box 5.0 vem com um sistema de câmeras exclusivo, com visão noturna e gravação por movimento, além de um NVR para gravação local e apontamento remoto. Ele vem com várias câmeras, sendo câmeras de entorno, câmeras para os geradores, uma câmera na antessala, uma câmera no corredor frio e outra no corredor quente. Finalmente, projetos da Gemelo são sempre end-to-end. Nós entregamos o data center operacional,
funcionando em todos os seus aspectos e funcionalidades. Isso significa que a gente vai adaptar a subestação, que a gente vai construir uma subestação se for necessário ou um eletrocentro. Toda a interligação elétrica, geradores, base de concreto e qualquer outras obras e ainda o moving dos equipamentos do cliente. A gente vai pegar os equipamentos do cliente e colocar dentro dos racks e ativar. E além disso, uma garantia de 10 anos. Para isso, basta que o cliente mantenha com a gente a parte de monitoria e de preventivas mensais. Obrigado.